terceira parte, turma, eu tô parando de 15 em 15 minutos, porque senão eu não consigo postar os vídeos no YouTube com mais de 15 minutos. Então, a cada 15 minutos eu preciso fazer uma pausa e fazer uma outra parte, que senão eu não consigo explicar a matéria toda. Mas, voltando aí na unidade de controle, quanto maior energia eu quero fornecer para a peça, maior a velocidade de alimentação do arame, mais arame eu vou jogar na poça de fusão. Então, vamos voltar aqui. Tá vendo o arame aqui, ó? Se eu quero fornecer mais energia, imagina uma peça aqui. Se eu quero fornecer mais energia para a peça, eu vou jogar mais arame. E para derreter mais todo esse arame, a corrente vai aumentar todas as vezes que eu aumentar a velocidade de alimentação. Então, se eu estou alimentando bem devagarzinho, a energia é baixa. Se eu estou alimentando muito rapidamente, a energia é alta. A corrente é baixa quando a velocidade de alimentação é baixa. Quando a velocidade de alimentação é alta, a corrente é alta. Todo mundo conseguiu compreender isso? Velocidade de alimentação do arame está ligado diretamente com a corrente do processo de soldagem. Quanto maior a corrente do processo, maior a velocidade de deposição. Quanto menor a velocidade de deposição, menor a corrente. Beleza, turma? Então, aqui a unidade de controle vai regular exatamente a velocidade de alimentação do arame, sendo proporcional, a velocidade sendo proporcional à corrente empregada no processo. Então, essa aqui é a unidade de alimentação, que tem como função manter a velocidade de alimentação com a velocidade de fusão do arame, ou seja, se eu tiver uma velocidade muito alta sem que ele chegue a fundir, eu preciso regular a velocidade de alimentação com a velocidade de fusão do arame. A velocidade tem que ser tal que o arame consiga ser fundido para poder ser depositado. Então aqui é exatamente como funcionam os rolos, o rolo guia, o rolo alimentador e o arame passando por dentro deles. Por dentro não, falei besteira. Ele vai passar por entre eles. Então aqui a gente tem dois exemplos, um com 4 roletes, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 e um em cima, e nós temos aqui 2 roletes. Isso faz com que o arame, ao entrar, seja tracionado e enviado para a tocha. Transmite força ao arame, puxando-o do carretel e empurrando para a tocha. Obviamente, 4 roletes é um sistema mais caro e é um sistema que tem uma estabilidade maior e uma força maior de tração quando comparado com os 2 roletes aqui. A fonte, então, que é a fonte de potência da máquina, é constituída por um transformador retificador e pode ser de corrente constante ou de tensão constante. Agora vamos falar um pouco de transferência metálica, que é como o metal é transferido do arame eletrodo para a poça de fusão. Existem 4 formas: por curto-circuito, globular, spray ou aerosol e por transferência controlada, chamada de arame pulsado. Então vamos mostrar cada uma delas. Fatores que influenciam o tipo de transferência. Polaridade e o tipo de corrente vão influenciar em qual tipo de transferência. Densidade de corrente, ou seja, se eu transfiro mais energia para a peça ou menos energia para a peça. A tensão do arco, diâmetro do arame, composição, a extensão do arame, composição química do gás e as características específicas da fonte de potência. Então aqui vamos explicar para vocês como funciona a transferência
metálica por curto-circuito. Isso significa que o arame vai tocar a peça e, ao tocar a peça, ele vai se desprender, fornecendo material de deposição, material de adição, que vai, junto com o metal de solda, formar o cordão de solda. E a transferência por curto-circuito acontece quando o arame toca a peça. Quando o arame toca a peça, há um curto-circuito e, obviamente, a porção que tocou a peça vai se desprender do arame, sendo depositada na poça de fusão. Então, dá uma olhada na quantidade de respingos que é gerada todas as vezes que eu tenho aí a elevação da corrente e aqui a diminuição da tensão. Todas as vezes que o arame toca a peça, há um pico de corrente e há uma diminuição da tensão, porque se a tensão não diminuir, a gota não vai se desprender do eletrodo para se depositar. Então dá para ver aqui, ó, que o arame vai devagarzinho aumentando a tensão e vai formando aqui, ó, uma região de gota que, isso aqui é tudo muito rápido, obviamente, ao ser alimentado continuamente, ele vai tocar a peça. Aqui não tocou, aqui vai estar na inércia de tocar e aqui tocou. Quando aqui tocou, ó, nós temos um pico de corrente e aqui um vale de tensão. Pico para cima, vale para baixo. Isso significa que ao tocar a peça, esta gota vai acarretar um pico de corrente e uma diminuição da tensão, de modo que ela vai se desprender do arame e vai se depositar na peça. Vocês não precisam acreditar em mim que isso aconteça, vocês só observem o vídeo aqui, ó. O vídeo vai mostrar para vocês, deixa eu ver se eu consigo, aumentei aqui, ó, todas as vezes que se desprender uma gota aqui, ó, do eletrodo, nós vamos ter um pico de corrente. Um pico, pico de corrente, pico de corrente. Então, dê uma olhada aqui, então, ó. Todas as vezes que há um toque, ó, tocou, tocou, um pico, olha lá, ó. Tá vendo? Olha lá, ó. Todas as vezes que há o toque, há um pico de corrente, diminui a tensão e a gota que se formou aqui se desprende do arame e deposita-se por contato na poça de fusão. Olha como é que é líquido aqui, ó. Olha lá, tá vendo? O material líquido aqui, ó. Olha o material líquido aqui, ó. Tudo isso aqui está líquido. Foi a fusão do eletrodo, fusão do arame, mais o material base. Isso vai fazer com que nós tenhamos o material de solda. Então, tá vendo? Isso aqui é o arame sólido derretendo todas as vezes que ele toca a poça de fusão, que ele toca a peça. Quando ele toca, fecha-se um circuito, curta o circuito, diminui, aumenta, né, aumenta a corrente, diminui a tensão, de modo que ele consiga se desprender do arame. Aumenta a tensão, diminui a tensão e aumenta a corrente. Aumenta a corrente, diminui a tensão. A tensão, quanto maior a tensão, mais grudado ele vai ficar aqui, ó. Quanto menor a tensão, menos grudado. Então, por isso que diminui a tensão, aumenta a corrente e ele é depositado aqui.
Então, a soldagem por curto-circuito, ou a soldagem que utiliza a transferência por curto-circuito, é uma soldagem que é feita com baixas correntes e baixa tensão. Os diâmetros dos arames são pequenos e ele produz uma poça pequena e de rápida solidificação, ou seja, o processo de transferência por curto-circuito é utilizado em baixas tensões e em baixas correntes. Então, correntes baixas, você vai ter este tipo de transferência, curto-circuito. Produz uma quantidade boa de respingo, é o processo que mais produz respingo, é o por curto-circuito. Ideal para soldar chapas finas, justamente porque a corrente é uma corrente baixa, então produz uma poça pequena, então é bom para soldar chapa fina, chapas fora, a soldagem fora da posição, ou seja, fora da posição plana, e para grandes aberturas de raiz. Transferência metálica ocorre só quando há o contato do arame com a poça de fusão. O arame toca a poça de fusão numa faixa de 20 a 200 curtos-circuitos por segundo em média. Então, em 1 segundo, há de 20 a 200 toques do eletrodo na poça de fusão. Quando o arame toca a poça de fusão, a corrente aumenta, que é a que a gente falou para vocês lá, que aumenta justamente para poder se desprender do arame. A taxa em que a corrente aumenta deve ser alta o suficiente para aquecer o arame e promover a transferência, porém baixa o suficiente para minimizar os respingos. Quanto maior a corrente, mais respingos é causado. A tensão também precisa ser baixa para não permitir que a gota fundida se transfira à poça antes de tocá-la. Então eu preciso tocar na peça para que a porção seja desprendida do arame e vá para a poça de fusão. Desprenda do arame e vá para a poça de fusão. Depois nós temos, eu vou fazer mais um intervalinho aqui e vou explicar isso no próximo vídeo.